Bom, gente, queria agradecer a todo mundo que está presente aqui. Eu estou vendo que o evento está sendo um sucesso hoje. Espero contribuir bastante com vocês para essa continuidade do SEO Summit. Então, vamos lá, né? Falando um pouquinho sobre mim aqui. Eu sou o Mário Melo, o Mark já me apresentou ali. Atualmente, eu sou gerente de SEO no Canaltech. Eu trabalho com SEO há mais de 10 anos, tenho experiência com bastante projetos de SEO. Fui finalista do Digitalks em 2019 e ganhei em 2019. Fui finalista em 2020, infelizmente não ganhei em 2020. Meu LinkedIn está ali para quem quiser me conectar e conversar comigo lá no LinkedIn. Eu estou sempre aberto. Eu gosto muito de criar comunidades de SEO. Tenho grupos e tenho tudo. E, ultimamente, eu mantenho um projeto junto com outros profissionais, que é o SEO de Pijama. É um canal nosso que está lá no YouTube, bem legal, que toda semana a gente vem fazendo lives lá, tá? Seria bem legal que quem quiser acompanhar e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de SEO, pode conversar com a gente lá. Tá bom? Bom, eu vou começar dando uma visão do mercado de SEO há 10 anos atrás, logo quando eu comecei, né? Para a gente começar a entender o que isso pode ter trazido de diferença para hoje em dia no mercado. Então, vamos lá. Há 10 anos atrás, a maioria dos profissionais em SEO começavam em alguma agência. As agências foram portas abertas para os profissionais começarem a trabalhar com SEO. Como teve um grande boom de agência de publicidade, principalmente trabalhando com marketing digital, há uns 10 anos atrás. E isso vem crescendo cada vez mais. As empresas, por si, contratavam as agências. E não existiam muitos cargos internos de SEO dentro das empresas. Isso começou, tem mais ou menos uns 5, 6 anos esse movimento das empresas contratarem profissionais de SEO para cuidar de forma interna. Tá? E as agências, elas educavam o mercado com curso de SEO. Quem está no SEO aí há muito tempo deve lembrar do curso da Mestre SEO, que era presencial lá em São Paulo. Também deve lembrar do curso do Diego, o Open SEO, que ele também disponibilizou logo no início da Conversion, lá, se eu não me engano, em 2012. Isso vai fazer aí 10 anos já ano que vem. E essa era a forma que a gente tinha de estudar SEO no Brasil, né? A gente não tinha muito material em português sobre SEO. Então, o nosso mercado era muito novo há 10 anos atrás. Até existiam já algumas pessoas que trabalhavam com internet, que já tinham uma vivência com internet, mas SEO propriamente dita há 10 anos atrás era uma coisa muito nova. E isso teve uma evolução nos últimos 10 anos, né? A gente vê que hoje, se você fizer uma busca lá no LinkedIn, o mercado de SEO está muito aquecido, tá? Você vê que tem vaga todo dia para SEO, isso é muito legal, só que a gente vai começar a entrar já nos próximos passos do que deve desenvolver ainda mais o mercado para que todos os profissionais tenham uma projeção de carreira maior, ok? As empresas, elas possuem mais profissionais internos de SEO hoje, então, aquela galera toda que começou a trabalhar com agência lá no passado, hoje tem conseguido vagas de especialista SEO, analista sêniores e alguns pouquíssimos casos, que é o que a gente vai falar também aqui, cargo de gestão. As agências continuaram a se desenvolver, muitas agências têm times ótimos de SEO hoje em dia, com profissionais, com diretores, com gerentes e times bem estruturados, tá? SEO hoje em dia no Brasil está muito mais maduro, a gente tem muito mais profissionais falando sobre o assunto em grupos, em canais, em podcasts e tudo, educando muito mais o mercado. Então, a gente teve uma evolução muito grande nesses 10 anos. Porém, a gente vê que quando a gente faz um comparativo de vaga do que existe de SEO no Brasil versus o que existe de SEO no exterior, a gente vê que a gente ainda está bem no início, quando a gente fala de carreira de SEO dentro do Brasil. Se a gente olhar ali e fizer um comparativo, a gente vai ver que a grande maioria das vagas no Brasil são para analistas de SEO ou especialistas de SEO. A gente ainda não tem uma cultura de ter times específicos de SEO. Tá? E quando a gente olha vagas do exterior, eu peguei ali, se eu não me engano, é da Inglaterra, a gente vê que a grande maioria das vagas são para líderes ou gerentes de SEO, ou seja, o mercado estrangeiro ele está mais maduro do que a gente, ele é mais maduro do que o nosso e a gente ainda tem muito a evoluir. Como profissional de SEO, eu vejo isso como um cenário muito bom, porque a gente sabe que a gente conseguindo educar melhor o mercado, mostrando para as empresas como a gente deve fazer SEO, o que é SEO de verdade, como a gente deve fazer corretamente estratégia e planejamento de SEO, a tendência é que esses cargos de liderança comecem a aparecer no Brasil. E isso é muito legal, porque para quem está na área há alguns anos, consegue ter uma projeção de crescimento, ok? Isso é bem legal, e a gente precisa disso no Brasil, a gente não tem, né?
Então, eu vou falar um pouquinho do meu histórico aqui, de como eu já atuei com SEO, que tipo de time eu já trabalhei, o que aconteceu, por que essa mudança de pensamento, né? O Diego, quando veio conversar comigo sobre o lançamento do evento, falou, cara, vamos dar o próximo passo de SEO no Brasil. E é realmente isso. Esse evento hoje pode ser um marco para a gente dar o próximo passo de SEO no Brasil. A gente está tendo a oportunidade de falar para praticamente 5.000 pessoas inscritas, mais de 1.000 pessoas assistindo a live a todo momento, sobre as ideias que a gente tem. A gente precisa aproveitar esse momento para mostrar o que a gente, de fato, pode fazer pelo mercado, o que a gente pode mudar o mercado, o que a gente pode melhorar o mercado. Então, vamos lá. Eu comecei a SEO há muito tempo atrás. Eu trabalhava numa empresa bem pequena, no interior do Rio, aqui na minha cidade natal, em Petrópolis. Foi onde eu comecei a ter a oportunidade de SEO. E naquela época eu era web designer e comecei a fazer um pouquinho de SEO e fiz o curso da mestre. E fui trabalhando assim. Minha primeira grande oportunidade foi na Globo.com. Dentro da Globo.com eu trabalhei com um time de produto. Então eu era um profissional de SEO alocado dentro de um time de produto. O meu trabalho ali era garantir que o time de produto não fizesse nenhum tipo de... não cometesse nenhum tipo de erro que pudesse vir a impactar o site no Google. Mas legal, né? 3 anos de experiência, é um tipo de experiência legal. Dali eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar em empresas maiores, mas o perfil da vaga era sempre o mesmo. Era um profissional de SEO trabalhando dentro de um time, seja de marketing, seja de inbound. Eu, como SEO, já trabalhei dentro de um time de inbound, seja de tecnologia, para resolver os problemas de SEO que existiam naquela parte. Tá? E isso fazia com que o projeto de SEO tivesse vários problemas. Né? Por quê? Bom, quando você é uma pessoa sozinha dentro de uma área onde nem sempre as priorizações que deveriam ser feitas acontecem, uma hora o SEO não vai crescer, né? Que é o que todo mundo quer. Todo mundo que contrata um SEO, um analista de SEO, espera que o tráfego orgânico cresça, correto? E isso, muitas vezes, dependendo da prioridade que a SEO tinha dentro da empresa, não acontecia. E você, como um profissional sozinho, era muito difícil convencer mais pessoas de que aquilo ali deveria entrar, porque aquilo ali poderia mudar o jogo da empresa, poderia mudar o negócio da empresa. Então, o que eu acho, né? Um especialista / analista de SEO não vai resolver os problemas do seu site sozinho. O analista e o especialista de SEO ele tem que ser visto muito mais como um cargo estratégico do que propriamente dito um cargo de ação ali onde você vai ter tarefas, onde ele vai trabalhar manualmente dentro do seu site ou resolver problemas do seu site sozinho. Isso não vai. O Pedro hoje falou lá na palestra, no painel dele com a Rosana e com a Amanda, que um SEO, né, que o SEO aí, não um SEO, que o SEO não vai resolver os problemas do seu site que você não pensou lá atrás. E isso é muito verdade. O SEO ele tem que estar inserido em qualquer projeto desde o início. E por que hoje, dentro do Brasil, a gente também não pensa nisso? Né? Por que hoje, dentro do Brasil, a gente não tem times focados em SEO? Por que a gente não tem times que possam evoluir o SEO da empresa desde o início de um projeto? É muito dessa falta de educação que o mercado ainda tem em relação ao mercado de SEO, aos profissionais de SEO. Todo mundo acredita que um analista de SEO vai conseguir resolver tudo sozinho. Então, ele vai ser a pessoa que vai escrever os conteúdos. SEO não escreve conteúdo, SEO planeja, SEO faz estratégia, SEO otimiza. Ele vai otimizar tudo que precisa para que o seu site tenha os resultados necessários lá no Google. Ok? Então, uma outra coisa que a gente falou numa live há pouco tempo e que foi até um pouco engraçado SEO não deveria ser equipe. Novamente, dentro das empresas é muito normal. A gente vendo as vagas que eu mostrei ali, a gente vê que normalmente contrata-se um analista de SEO ou um especialista de SEO para cuidar do SEO da empresa. Às vezes são sites com milhões de páginas. Como é que essa pessoa vai dar conta de tudo sozinha, vai conseguir organizar tudo, vai conseguir falar com vários times, né? Que a gente já vai entrar nisso, aonde que um SEO deveria atuar, aonde que um SEO deveria estar vendo o seu site. Então, hoje, a visão ainda é um pouco limitada do profissional de SEO dentro do Brasil. As empresas precisam evoluir um pouco mais, tanto as empresas quanto as agências. As agências, ao meu ver, elas já são mais estruturadas. Muitas agências têm equipes internas de SEO, mas as empresas, eu posso contar no dedo hoje quantas empresas de fato estão montando times de equipe. Que eu conheço aqui de cabeça agora, tem a Magalu, que está montando time, a Melius, que está montando time, o Grupo Zap está montando time,
Canaltech está montando time, que bom, né? Eu estou lá, então a gente está conseguindo montar um time de SEO, mas muitas vagas ainda são para aquele analista de SEO ou especialista de SEO que vai atuar sozinho dentro de um time, tendo que fazer comunicação interna com vários outros times para que aquilo ali aconteça. Falaram aqui também, nos comentários, eu vi alguém comentando hoje mais cedo, que o SEO ele tem que evangelizar a empresa. O analista de SEO, o especialista de SEO, tem que evangelizar a empresa sobre o que é SEO. Eu concordo. Todo mundo que trabalha com SEO tem que mostrar para outras pessoas da empresa o que de fato é SEO, por que aquilo ali é importante. Só que, se nós tivermos um time para trabalhar que seja focado em SEO, esses resultados vão ser muito melhores, porque a gente vai conseguir entregar muito mais, a gente vai conseguir ter mais gente olhando para aqueles problemas e vamos conseguir resolver de maneira melhor isso. Tá? Bom, e trabalhando sozinho como SEO, quais foram os problemas que eu já encontrei dentro da área, né? O que aconteceu? Vamos lá. Eu tive muita falta de prioridade em SEO em várias empresas, ou seja, chegava a solicitação para o time de desenvolvimento e aquilo entrava numa fila gigantesca e nada acontecia, e passavam-se meses e as soluções não eram implementadas, e isso fazia com que o site tivesse problema de indexação, o site tivesse problema de ranqueamento, o site tivesse problema de performance, tudo que impacta diretamente em SEO. Então, isso tudo acontecia. Por quê? Porque não era uma empresa que estava focada em resolver os problemas de SEO. O intuito deles original era simplesmente ter uma pessoa de SEO para resolver, só que não priorizavam o que aquilo ali precisava ser resolvido. Problemas de UX mais SEO, então a gente via que muitas vezes a pessoa até chegava no site, mas não convertia, então, ou quando convertia, ou quando não convertia, o site tinha vários problemas de usabilidade, ou navegação, ou arquitetura da informação, então a pessoa não conseguia navegar pelo site. Erros de desenvolvimento que afetavam diretamente o SEO do site, ou seja, eu já trabalhei num projeto em que um projeto de um site muito grande, eu não vou citar nomes aqui, mas um projeto de um site muito grande, que do dia para a noite mudaram todas as URLs desse site. Fizeram um novo site e subiram. O que aconteceu? Do dia para a noite, esse site perdeu 40% das visitas. Por quê? Porque ninguém fez um redirecionamento básico 301 da URL antiga para a URL nova. Isso fez com que o site perdesse tudo. E o pior, não tinha um backupzinho do site antigo, onde as URLs antigas poderiam ser vistas e ali tentar criar o redirecionamento urgente. Ou seja, aí, com o passado de uma semana, foi mais de 80% de tráfego e queda. Você imagina num negócio, né? Nesse caso, era um negócio editorial, né? Uma empresa com o foco editorial. Perder 80% do seu tráfego é praticamente falir, porque toda a receita deles era baseada em publicidade online. Então, quando você tem esses problemas que acontecem por falta de comunicação com o SEO, por falta de entendimento do SEO, isso pode acabar impactando. Já trabalhei em projetos também em que, na hora do deploy, o time de desenvolvimento subiu o Robots TXT junto para a área de produção. E nesse Robots estava mandando o Google não seguir nada, o Google não ler as páginas. Então, né, desalau em tudo. Ou seja, o que aconteceu? O Google parou de ler aquele site. Já teve projetos em que no index foi junto, então o Google parou de indexar o site. Isso tudo acontece por falta de comunicação interna dentro das empresas e que poderiam muito bem ser facilmente resolvidas se a gente tivesse times específicos de SEO, onde cada pessoa que trabalha com SEO ali dentro daquele time seria responsável por conferir isso que acontece. Porque muitas vezes acontecem implementações que ninguém fica sabendo, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por muitos projetos que, do nada, de manhã, tinha uma página nova, alguma coisa nova, uma área nova do site, que eu falava, caramba, de onde isso saiu? A gente subiu ontem, mas não pediram uma validação, não pediram para a gente entender, não pediram para a gente conversar. Não, mas isso daqui não vai impactar. Mas eram 1000 landing pages falando sobre as mesmas coisas que já existiam no site. Então, o pessoal criou vários conteúdos duplicados dentro do site, mandando indexar, porque eles colocaram o link ainda no menu, mandavam indexar essas páginas, e isso acaba trazendo prejuízo, né? Não ter o time de SEO
o que acontecia, né? Bom, as empresas não criavam cultura de SEO, as empresas não tinham como trabalhar a cultura de SEO, porque não tinha quase ninguém, a não ser um profissional, no caso eu, que tinha que correr todos os departamentos da empresa que eram responsáveis por mexer no site para garantir que aquilo ali não acontecesse. Ou, muitas vezes, mesmo fazendo isso, acontecia, porque o pessoal achava que por fazer uma alteração pequena ou algo pequeno não iria impactar diretamente. E, lógico, como consequência disso tudo, o maior problema era a queda no tráfego orgânico ou o não crescimento orgânico. Já trabalhei em projetos em que fiquei 1 ano no projeto e o SEO não cresceu. Por que não cresceu? Porque não foi feito nada. A gente estava ali, né, o profissional estava ali, no caso eu, apenas para resolver problemas corriqueiros do dia a dia. Você se torna muito um consultor da empresa. E a gente precisa mudar isso hoje. A gente precisa mudar essa cultura de que SEO é apenas uma pessoa, SEO vai conseguir resolver todos os problemas, SEO vai trabalhar sozinho que ele vai resolver. Não, isso não acontece, né? Quando a gente entra dentro de estrutura das empresas, a gente vê que, às vezes, o time de marketing de performance tem várias pessoas lá dentro. Tem um gerente de performance, que dentro do time dele tem uma pessoa que cuida de Google Ads, uma pessoa de Facebook Ads, uma pessoa de LinkedIn Ads, uma pessoa de remarketing, e assim vai. Tem vários profissionais envolvidos numa cadeira, né, que é, digamos, marketing de performance. Quando a gente entra em social, também, a gente vê que existem as pessoas que são os gerentes, né, tem o gerente de social media, que trabalha junto com eles, abaixo deles, analistas de redes sociais, que vão cuidar do Instagram, do Facebook, do LinkedIn. Agora, quando é SEO, a gente não vê isso. A gente vê um profissional dentro do marketing, um profissional dentro de TI, um profissional dentro de produto, um profissional dentro de inbound, e a coisa normalmente não anda bem quando isso acontece. A gente acaba tendo muito problema de SEO. A gente precisa começar a entender que, no Brasil, a gente precisa evoluir o SEO para o próximo passo. Isso significa começar a ter times focados em SEO dentro das empresas. As agências, a mesma coisa. As agências precisam entender que o time de SEO dela precisa ser um time multidisciplinar, onde as pessoas consigam resolver todos os possíveis problemas de SEO que possam vir a existir. Ok? E com isso, a gente chega à conclusão de que SEO é planejamento e estratégia. Tá? SEO é planejamento e estratégia. Numa das lives nossas lá também, o Pedro comentou com a gente perguntou para ele, né, o Pedro Dias, esteve hoje mais cedo aqui. Pedro, qual a maior diferença que você vê do mercado exterior, hoje ele está lá na Inglaterra, com o mercado brasileiro? Ele foi curto e simples. O maior problema é planejamento. E é verdade, no Brasil, a gente não planeja tanto relacionado a SEO. A gente acaba fazendo muito mais uma reação a um problema que possa estar vindo a existir, ou soluções que a gente precisa resolver para aquele problema que foi criado. Às vezes o produto nem é bom o suficiente para ter um planejamento suficiente, que acaba gerando problemas de SEO. Então, a gente tem que dar o próximo passo. A gente precisa começar a pensar em planejamento e estratégia de SEO. E isso é o que eu quero trazer mais um pouco aqui, né? Onde SEO deveria atuar? Bom, igual eu falei, SEO já esteve dentro de time de marketing, SEO já esteve dentro de time de desenvolvimento, SEO já esteve dentro de time de produto, dentro de time de conteúdo, dentro de time de monitoramento, dentro de time de inbound, enfim. Em várias áreas, o time de SEO está envolvido, né? Quer dizer, a pessoa de SEO está envolvida. Ela migra entre setores da empresa. Por quê? Quem é do time de design, o X e o Y, vai impactar em SEO. Por quê? Porque se ele criar um produto onde a navegação não seja a melhor possível, isso vai trazer malefícios para SEO. A gente precisa fazer um site que seja totalmente navegável, que seja fácil a arquitetura, que as pessoas consigam navegar entre as páginas. Se o time de desenvolvimento começar a construir o site e resolver usar alguma tecnologia que não seja indexável pelo Google, isso vai trazer problemas para o site, né? Por exemplo, já tive um projeto em que eu cheguei no site, o site era todo em Angular e não tinha nenhum pre-render. Então, o Google não lia aquilo ali dentro, o Google não conseguia indexar o site, e ninguém sabia por quê. Mas por quê? Porque não foi feito da maneira como deveria ter sido feita. Conteúdo em SEO a gente nem precisa falar, né? Conteúdo em SEO existe o mantra de que conteúdo é rei. Então,
tudo que está escrito dentro do site, tudo que é conteúdo dentro do site, está sendo impactado pelo SEO. Monitoramento, SEO precisa de dados, SEO precisa saber o que está acontecendo com aquele site, SEO precisa saber o que ele precisa melhorar dentro daquele site. E produto, né? Que aí o Pedro até trouxe um pouco disso também hoje mais cedo. Produto é o que eu acho que mais se assemelha hoje com a visão de que SEO deveria ter. Produto nada mais é do que times multidisciplinares que trabalham para resolver problemas relacionados ao produto. SEO deveria ser isso também. Time multidisciplinar que está trabalhando junto para resolver os problemas de SEO daquela empresa. Ou, não só problemas, as soluções que a gente tem que entregar para aquele site, né? Que tipo de conteúdo a gente tem que escrever, que tipo de desenvolvimento deve ser feito, que tipo de tecnologia usar, se tem alguma coisa impactando na indexação do site, se tem alguma coisa impactando no ranqueamento do site, se o que foi planejado como trilha de navegação do site está funcionando da maneira correta, se as pessoas conseguem navegar entre as páginas, se o Google consegue navegar entre as páginas, né? Porque por mais que todo mundo fale que SEO deve ser feito para o humano, a gente tem toda uma parte de algoritmo por trás, e de crawler, e de indexação, que tem que ser considerada, tem que ser levada em conta. Ou seja, o robozinho do Google está lendo seu site o dia inteiro, ele está passando várias vezes dentro do seu site. Você tem que saber o que está acontecendo ali, você precisa saber se o Google consegue ler o seu site inteiro. Para isso, a gente precisa fazer uma análise de log. Então, talvez a gente precise de um perfil de profissional um pouco mais técnico, que conheça de log de acesso, conheça analisar os logs do site. Mesma coisa quando você fala em conteúdo. A gente precisa de um profissional de SEO que tenha muito mais vivência nessa área de produção de conteúdo, que ele consiga definir pautas, ter ideias de conteúdos que podem ser escritos pelo aquele site. Né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando sobre SEO. SEO ele é muito mais do que apenas um profissional. Né? A gente tem que parar de enxergar SEO como apenas um profissional dentro das empresas. E sabendo disso tudo, né? Sabendo desses problemas todos que existem dentro de SEO, por que não ter um time de SEO? Por verba, por N motivos? Bom, vários motivos podem vir à cabeça por o SEO não ter um time focado. Mas, se você tem desenvolvedor no seu time, esse desenvolvedor pode ficar alocado dentro do time de SEO. Se você tem redatores, esses redatores deveriam estar alocados dentro de um time de SEO, ou pelo menos ter parte dele, né? Eu vou falar um pouquinho hoje de como é a nossa estrutura dentro do Canaltech, o que a gente está montando de time, vou explicar para vocês o que eu acredito como que seja o caminho certo do nosso time de SEO do Canaltech e que a gente vem colhendo bons resultados com isso, tá? Bom, vamos lá. SEO, né, construindo times focado em SEO. SEO precisa ser visto como um processo dentro da empresa e não como um profissional que vai cuidar somente de SEO ali, tá? Ele não deve ser visto como uma ferramenta. Essa semana eu vi até alguém falando de um evento que iria ter em que SEO deixa de ser uma ferramenta. Cara, SEO nunca foi uma ferramenta. SEO é um processo. SEO é uma cadeira, SEO é uma carreira, SEO é uma área da empresa onde isso deve ser trabalhado sempre, e se principalmente desde o início. Já falaram aí hoje também, né? SEO entrar num projeto depois de tudo já está com problema e vai demorar muito mais tempo para a gente corrigir tudo que precisa ser feito, tá? Então, SEO tem que deixar de ser visto como uma ferramenta. A ferramenta é SEO. Não, SEO é SEO. A gente tem ferramentas para trabalhar com SEO, como o Eric estava agora há pouco aqui falando do SEMrush, que é uma ferramenta excelente. A gente tem o Ahrefs, a gente tem o Moz, a gente tem o Google Analytics, a gente tem o Search Console. Estas são ferramentas de SEO que vão ajudar no processo de otimização do seu site. Então, isso é que a gente tem que começar a ter uma cabeça maior agora aqui no Brasil. A gente precisa mudar isso que está acontecendo, né? A gente precisa dar o próximo passo, a gente precisa evoluir o SEO dentro do time. Ok? E hoje, né, falando um pouquinho sobre como a gente está montando dentro do Canaltech o que a gente acredita ser o melhor time de SEO lá dentro, tá? Que vai cobrir todas essas áreas que a gente falou de atuação. Bom, a gente tem o gerente e o coordenador de SEO, que no caso sou eu que estou trabalhando lá. Eu sou responsável por toda a gerência do time, organização e priorização das tarefas. Então, passa por mim tudo que está acontecendo dentro do Canaltech hoje relacionado a SEO. Então,
tudo que vai entrar no site tem que passar pelo time de SEO, porque a gente precisa saber se aquilo ali está ok ou não. E quando a gente não consegue saber, a gente tem que garantir que todo o restante da empresa tenha treinamento. Então, a gente faz treinamento constante com as equipes de redatores que não são os redatores de SEO. Já vou falar um pouquinho sobre isso lá. A gente tem analistas e especialistas. Os analistas e especialistas dentro do Canaltech, eles são divididos em pessoas mais técnicas e pessoas mais de planejamento de conteúdo. Esses profissionais, eles são responsáveis por toda a nossa estratégia e planejamento de SEO. Tudo que vai entrar dentro do Canaltech, tudo que vai acontecer dentro do Canaltech, vai passar por esses profissionais de SEO, ok? Vai ter conversa, eles vão fazer os treinamentos, eles vão falar com as pessoas, vão falar com o time de desenvolvimento que não seja o time de desenvolvimento interno e próprio, e isso tudo vai trazer resultado para a gente muito melhor, porque a gente vai estar sabendo o que a gente vai estar falando, a gente vai estar sabendo tudo que vai estar acontecendo no site. Redatores, né? Os redatores, eles vão ser os responsáveis por gerar os conteúdos para o site. Então, dentro do Canaltech, hoje, a gente tem uma equipe bem grande de redação, mas a gente tem um time focado de redator SEO. O que os redatores SEO fazem? Os redatores SEO são responsáveis por um tipo de conteúdo que a gente lança no Canaltech, que a gente sabe que vai ter um alcance orgânico muito maior do que simplesmente as matérias quentes, que podem estar saindo ali no dia a dia, na hora, o que está acontecendo. E isso tudo é importante para a gente mexer. Então, se hoje é uma empresa editorial, talvez tenham vários redatores, ok, mas qualquer empresa pode gerar um conteúdo, pode ter o seu blog, pode trabalhar a sua autoridade na internet sobre o assunto que ela trabalha. Então, pense que você precisa ter redator no seu time de SEO, pense que você precisa de um analista. O analista não é a pessoa que vai escrever, a analista não é a pessoa que vai corrigir o código HTML, ele vai pensar de forma estratégica o que a sua empresa tem que fazer para atingir os resultados que ela tem. Designers, o X e o Y. Putz, igual eu falei, a gente tem que ter uma pessoa dentro do time de SEO que vai ser responsável pela arquitetura do site, navegação do site, usabilidade do site, porque isso tudo vai impactar na forma como o usuário interage. Core Web Vitals está vindo aí. Já se mostrou a importância que vai ter em relação à experiência da página. Se você hoje não trabalha com um time de UX dentro do seu projeto de SEO, pode ser que você não vá tão bem assim quando entrarem essas métricas de Core Web Vitals. E o Core Web Vitals, quando a gente fala de experiência da página, né, a gente está falando diretamente ali de como a página vai se comportar no carregamento para o usuário. O que essa página está abrindo? Nossa, na hora que o usuário entra nela pelo celular, na hora que o usuário vai clicar em algum local, essa página empurra o conteúdo para baixo e abre um banner no meio dela. E aí a pessoa não queria clicar naquele banner, ela clicou no banner, foi para uma publicidade. Então, isso tudo, quem vai ficar olhando para isso é o time de UX, o time de UI. Eles vão ver como o usuário está interagindo. Então, tem que ter num time de SEO pessoas responsáveis por isso. Desenvolvedor nem falando, né? A gente não precisa nem entrar nesse quesito diretamente. Eles vão ser responsáveis por tudo que vai entrar dentro do site, tanto do back-end quanto do front-end, né? Os desenvolvedores vão ser responsáveis por trabalhar a performance do seu site, para que seu site seja rápido, para que ele tenha o HTTPS, para que ele seja seguro, para que tudo que a gente implemente entre com as boas práticas pedidas pelo Google, né? As guidelines do Google. Eles também vão desenvolver e podem criar ferramentas para o time de SEO trabalhar internamente. Então, não pense que o desenvolvedor que trabalha com o time de SEO vai ficar só resolvendo as questões relacionadas ao SEO do site. A gente pode criar ferramentas. SEMrush tem API. Por que não integrar a API do SEMrush com alguma ferramenta que você possa criar internamente dentro do seu time? Como, por exemplo, se eu quiser criar uma ferramenta para saber a palavra-chave, né? Vamos falar uma palavra-chave para algum determinado conteúdo, qual o volume de busca? Cara, você tendo um desenvolvedor, usa a API, puxa essa informação e já coloca dentro do seu CMS. Então, o redator já vai saber sobre o que ele está falando, que tipo de conteúdo é aquele ali, se tem volume, se não tem volume, se tem intenção de busca, se não tem intenção de busca. Então, você pode criar. Já trabalhei em times que tinham desenvolvedores, que a gente criou ferramenta de linkagem interna, onde a gente poderia cadastrar palavras apontando automaticamente para páginas específicas do site onde a gente queria ter esse retorno das pessoas, tá? Mais o que os desenvolvedores? Bom, desenvolvedores, eles podem acabar com todo o projeto do SEO se eles não forem bem orientados, conforme eu falei lá no início. Se os desenvolvedores eles não tiverem uma boa orientação relacionada a SEO, algo pode acontecer em um deploy que tira o site do Google. E se a sua empresa depende de tráfego orgânico para viver, digamos assim,
ela vai acabar sumindo ali do mapa, e isso é muito ruim. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E agora também a assessoria de imprensa. Por quê? Bom, a assessoria de imprensa, ela vai trabalhar a autoridade da sua empresa. Ela vai falar com empresas, ela vai falar com veículos de comunicação, ela vai gerar press releases e isso vai fazer com que a sua autoridade na internet aumente, né? A gente está falando um pouquinho aí de EAT. Além disso, ela pode trazer link. Por mais que não seja o foco de uma assessoria de imprensa conseguir links, um bom trabalho de uma assessoria de imprensa com foco no digital vai trazer bons links, né? Todo mundo já viu que várias empresas acabam soltando matérias no Google em outros veículos de comunicação, e isso faz com que as empresas consigam links, né? Tá aparecendo, isso é importante, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer de visão para vocês sobre qual é a importância da gente montar times de SEO, o que eu espero do mercado hoje em dia, a nossa próxima evolução é essa, a gente vem evoluindo nos últimos 10 anos, mas a nossa próxima evolução é essa, pensar em times focados de SEO. Isso é o que eu acredito e isso é o que vai trazer resultados para as empresas.